Olá, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre as nossas atitudes vão definir o nosso futuro. Eu queria ler para vocês uma palavra muito tremenda. Nós vamos falar sobre Sansão, né? Mas antes de falar sobre Sansão, eu gostaria que você clicasse, se inscrevesse e mandasse para mais pessoas, para que a palavra de Deus seja conhecida nas pessoas e que o Senhor possa ser exaltado na vida das pessoas. Então, vamos para a palavra. Juízes, capítulo 13, versículo 7, fala o seguinte: Porém disse-me, eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre e até o dia de sua morte. Agora, gostaria que vocês abrissem no capítulo 16... No capítulo 16, verso 18, e diz assim: Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-lhe dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e ele disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, lhe arrancaram os olhos e fizeram-nos descer a Gaza e amarraram-lhe com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer quando foi rapado. Nós vemos aí um homem que foi tido desde o ventre como um homem nazireu de Deus e que ele não deveria beber bebida forte, ele não deveria se contaminar com coisas imundas e deveria não cortar também o seu cabelo. Mas Sansão começou a fazer tudo o que ele não deveria fazer. Sansão começou a se embriagar com vinho, Sansão começou a ficar e ter mulheres que não eram mulheres do seu povo, né? Dalila não era uma mulher do seu povo. Ele começou a descobrir o coração dele para pessoas que Deus não tinha para ele. E é aí que entra. Sansão era um homem mais forte. Naquela época ele era um homem mais forte de toda a terra. Só que naquele momento, Sansão, ele começou a zombar, né? E viver uma vida segundo a carne, segundo as vontades dele, até que um dia o Espírito do Senhor saiu de Sansão. E quando Deus o deixou, Sansão já não era mais o mesmo. Então Sansão perdeu as suas forças a ponto de virar palhaço para os filisteus. Perdeu seus olhos, né? Foi a primeira coisa que os filisteus fizeram, foi arrancar os olhos de Sansão, né? E os olhos falam muito sobre visão. Fala muito sobre você enxergar aquilo que é correto e aquilo que é certo. Eles arrancaram os olhos e Sansão virou um palhaço para os filisteus ficar zombando e brincando para lá e para cá o tempo inteiro. Lógico que no fim da vida de Sansão, Sansão pôde se vingar dos filisteus, aonde ele
pediu para o Senhor, se arrependeu, pediu para que o Senhor lhe desse a força de novo e ele acabou derrubando todo o templo em cima dele, que ele morreu também, e em cima de todos os filisteus. E ele matou mais pessoas na sua morte do que quando ele estava em vida. Mas qual que é a chave dessa palavra? As escolhas que fazemos vão nos dar a direção do destino que teremos que seguir. Às vezes as pessoas buscam caminhos que Deus não tem, se aliam a pessoas que Deus não quer, e aí você vai entrar num caminho que o fim vai ser só dor. Por quê? Não adianta você, que é de Cristo, se aliar a uma pessoa que não conhece o Senhor e que não tem nada com Deus, e você querer que essa pessoa siga os mesmos conceitos que você está seguindo. É impossível, a pessoa não vai seguir. A pessoa não vai respeitar. É a mesma coisa que uma jovem cristã quer namorar um cara do mundo. Meu, acorda. O cara não vai esperar ter relação com você depois do casamento, porque ele vive uma vida, para ele isso é normal. Para o mundo é normal beber, se embriagar, se drogar, para o mundo é normal. Para eles chamam isso de curtir a vida. Isso não é curtir a vida. Curtir a vida é você ter liberdade de fazer aquilo que é bom, porque a bebida ela destrói. O álcool tá matando mais do que a própria maconha, do que a própria cocaína. E é uma droga que é lícita. Você compra em qualquer esquina, né? Então, você precisa ver qual foi a promessa que Deus te deu e que caminho que você está andando. Porque Deus foi muito claro quando falou que Sansão, por ser nazireu de Deus, ele tinha que viver até a morte dele, vivendo as coisas segundo aquilo que ele tinha que viver. Ele não podia beber bebida forte e nem tanto ele bebia. Ele não podia se alinhar com pessoas que não eram do povo dele, e Sansão só procurava, a maioria das mulheres que Sansão pegava era só que não era do povo dele. Ele começou a zombar. Às vezes a gente está no evangelho, a gente está ali e a gente acha que é o superpoderoso e que só porque Deus te deu algo, nossa, você pode fazer o que quiser, e não pode não. Porque se você fizer, escuta o que eu vou te dizer, Deus vai se retirar de você. E quando Deus se retirar de você, você vai virar um palhaço. Você vai virar um bobo da corte. O diabo vai fazer de você um palhaço, vai zoar com a tua vida, vai tirar o que você tem. Perceba que Sansão perdeu a visão. Primeira coisa que a gente perde quando a gente sai da presença de Deus é a visão espiritual. A gente não enxerga mais, a gente não decide mais o que é certo, o que é errado. A gente não consegue mais enxergar que a gente está entrando num caminho de morte. É a primeira coisa que a gente pede, é visão. Por quê? Porque a visão, ela dá direção. Quando você não enxerga, você não consegue ser direcionado. Você vira uma pessoa guiada pelos outros, ou você vai tateando para achar o caminho, ou você pega alguém que vai e te leva. Quando você perde a visão, você fica cego, e aí você vira uma pessoa para ser guiada pelos outros. Aí você tem que tomar muito cuidado, porque quem tá te guiando? Sansão virou um bobo, porque perdeu a visão. Quando você perde a visão, você perde a direção. Então você precisa viver aquilo que Deus tem para você. Se Deus falou para você, vive isso aqui, cara, é isso aqui que você tem que viver. Não é outra coisa. Não vale a pena você pegar o que Deus não tem. Sansão foi avisado.
cara, tem tantas mulheres maravilhosas aqui, por que Dalila? Não, porque eu quero Dalila, porque ela é maravilhosa, porque ela é linda, porque ela é isso. E quantas vezes a gente procura pessoas na nossa vida e a gente fala, não, mas eu quero isso. E Deus está falando, não, eu não tenho isso para você. E você está olhando só o que está fora. E escuta aqui, o exterior não diz quem eu sou. A beleza física não diz quem eu sou em Deus. O dinheiro que eu tenho não diz quem eu sou em Deus. As coisas materiais que eu tenho não diz quem eu sou em Deus. É o que eu tenho dentro de mim que diz quem eu sou em Deus. Então, toma cuidado aonde que você está indo, que caminho que você está seguindo, para quem que você está se aliando-se. Você pode pegar um caminho sem volta. Você pode virar um bobo cego, aonde Satanás vai só zoar com a tua vida. Não faz isso com você. E depois não adianta se culpar a Deus, porque as escolhas são nossas. Eu que escolho os meus amigos. Eu que escolho as coisas que eu quero, que caminho que eu quero seguir. Eu que escolho que porta que eu quero entrar. Eu que escolho se eu quero beber. Eu que escolho se eu quero se drogar. Eu que escolho se eu quero me suicidar. A escolha é sua. Não é de Deus. Agora, a partir do momento que você diz, Senhor, eu tô aqui, eu quero o que tu tem para mim, aí você vai viver o que Deus tem para você. E aí você vai ter vida e abundância. Você vai ter bênção. Você vai ter pessoas que vão ser sinceras com você. Você vai ter amigos de verdade. O primeiro amigo principal que você vai ter é Jesus. O Espírito Santo Consolador vai habitar em você. Olha que show. E aí sim, você vai ter direcionamento. Você vai poder andar por um caminho que mesmo que você encontre pedras, você vai saber que você não está sozinho. Não deixe o inimigo tirar a essência de Deus de você. Não deixe aquilo que Deus tem por aquilo que Satanás colocou por aí na sua frente, que parece bonito, mas não é. Dalila, a Bíblia fala que ela era linda, mas ela foi colocada no caminho de Sansão pelos filisteus apenas para descobrir os segredos dele e para depois jogá-lo para a morte. Todo caminho que não vem de Deus nos leva para a morte. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero colocar diante de Ti as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Senhor, eu não sei o que elas precisam, mas Tu sabe. Abre as janelas do céu, Senhor, liberta. Aqueles que estão Te aceitando, Senhor, repita comigo, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Muda, Senhor, a história dessas pessoas, transforma, traz um direcionamento e faz as pessoas andarem, Senhor, segundo o Teu coração. Dá a direção, Senhor, porque quando estamos sem direção, ficamos cegos e viramos um bobo aonde o diabo pode usar. Dá direção para essas pessoas, abre as janelas do céu, traz paz, prosperidade e traz a Tua bênção, Senhor, que nos enriquece e não nos acrescenta dores, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma semana muito, muito, muito abençoada e que você aprenda que sem a direção de Deus não dá. Não faça como Sansão, que virou um bobo, sendo usado pelo inimigo, ficando cego espiritualmente. Deixe Deus usar você. Seja direcionado por Deus para você ser muito, 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 muito abençoado. Que o Senhor te abençoe.